todos e a todas, bem-vindos à nossa videoaula 1 do curso Auxiliar de Laboratório de Ciências da Natureza, ênfase em Química. É um curso elaborado em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, né, a partir do edital Mais IFMG. Né. Na nossa videoaula 1, nós iremos abordar o tema, né, de organização geral do laboratório, e iremos discutir, ao longo dessa videoaula, aspectos relacionados com a infraestrutura, principais equipamentos e vidrarias encontrados neste espaço, e também falar um pouco sobre os critérios de armazenagem e estocagem dos reagentes químicos. Os objetivos dessa videoaula, então, consistem em identificar a infraestrutura básica de um laboratório de ciências, reconhecer as principais vidrarias e equipamentos presentes neste espaço, bem como suas funcionalidades e aplicações, além também, né, de aprender a organizar um laboratório e seu almoxarifado. Bom, com relação à infraestrutura de um laboratório, né, esses ambientes são espaços de trabalho e concentração, e alguns itens ou aspectos são desejáveis para o seu bom funcionamento e maior segurança dos seus usuários. E, a seguir, iremos elencar alguns desses itens. O primeiro deles, né, que nós podemos destacar, é a presença de pisos antiderrapantes, né, porque é importante, né, a gente minimizar situações onde o usuário possa vir a escorregar, tomar algum tombo, né, uma vez que existe grande movimentação, né, normalmente, né, os usuários desses ambientes vão ter que se deslocar de um local ao outro, né, de uma bancada a outra, para realizar algum procedimento, buscar algum reagente, né, então, os pisos antiderrapantes são importantes para que evite, né, para que sejam minimizados esses tipos de incidentes. Outros dois itens, né, importantes na infraestrutura de um laboratório é a presença de janelas e portas, né, que devem ser grandes, né, exatamente para facilitar a ventilação, né, deixar um espaço mais arejado, né, e a questão das portas, porque é mais fácil, né, se a gente tem portas grandes, a questão do processo, né, de entrada e saída dos usuários vai ser facilitado, e além disso, é extremamente importante que essas portas abram para fora, pois numa eventualidade, né, de ter que ter alguma ação de retirada de emergência dos usuários, né, com as portas abrindo para fora, esse procedimento ele vai ser facilitado. Né, outro item presente nos laboratórios de química, né, de ciência como um todo, é relacionado com as tubulações de gás, né, onde normalmente a gente vai ter a presença de gases diferentes, né, a gente pode ter um gás de cozinha normal, gás nitrogênio, argônio, ar comprimido. Então, cada tipo de gás vai ter uma tubulação com uma coloração específica e, normalmente, essas tubulações, elas são aparentes. Isso para facilitar a questão da identificação de possíveis pontos de vazamento, bem como reparo dessa tubulação. Né? Também a presença de pontos de água, né? Como, por exemplo, em pias, né? Pontos também para entrada e saída de água, né, também são aspectos importantes que têm que estar presentes em um laboratório de ciências. Além, claro, também de fontes de energias, né, então tomadas de 110 e de 220 volts, né, uma vez que temos equipamentos que trabalham com uma voltagem ou com a outra. Bom, além disso, as bancadas de trabalho, né, que é o principal espaço e ambiente utilizado durante a realização dos experimentos, né, então temos que ter bancadas que elas possam ser amplas e largas, né, para facilitar o manejo, né, e a realização da atividade prática, um espaço para
né, para que os usuários possam guardar os seus materiais pessoais. Então, é importante que tenhamos alguns armários ou escaninhos. Então, os alunos vêm aqui, guardam suas bolsas, suas mochilas, objetos que não vão ser utilizados durante a realização da prática. E, dessa forma, né, o espaço dentro do laboratório ele vai ficar mais livre, né, facilitando, assim, o trânsito das pessoas. E, além disso, né, é importante ter a presença de alguns equipamentos de proteção coletiva, como, por exemplo, capelas de exaustão de gás, extintores de incêndio, e chuveiro e lava-óleos, né? São alguns outros itens de segurança que devem estar presentes em um laboratório de química. Bom, já que falamos, né, acabamos de falar dos principais itens de infraestrutura em um laboratório, nós iremos abordar agora quais são os principais equipamentos e vidrarias que iremos poder identificar dentro desse espaço, né? É importante que possamos conhecer e saber as suas principais funções e aplicações, né? Uma vez que todo e qualquer laboratório que formos utilizar, nós iremos encontrar essas vidrarias e equipamentos que são básicos, né? Aqui trago até duas imagens para ilustrar um pouco essas vidrarias, né? Quando você fala em laboratório, em ciência, em química, né? Alguns objetos, eles já são familiares, né? Já estão no imaginário de todo mundo. E é exatamente desses equipamentos que a gente vai tratar a seguir. Bom, então, começando um pouco com a identificação e a apresentação dos principais usos, né, de algumas vidrarias, nós iremos começar com os tubos de ensaio, né, que são usados para realizar reações com pequenos volumes e também realizar processos de descentrifugação. Temos também outra vidraria muito comum e bastante utilizada, o Erlenmeyer, né, que é utilizado para evaporação lenta de algum solvente, para titulações, e, além disso, também é utilizado em determinadas reações meio líquidos, além também de ser utilizados para coleta de solventes que forem destilados. Bom, o próximo, né, o Becker, é uma vidraria que se assemelha muito a um copo de vidro, né? Os Beckers, eles são também amplamente utilizados nos laboratórios e têm como principal aplicação o uso para preparo de soluções, aquecimento de líquidos, conter volumes de reagentes, entre outros. Passando para o próximo, nós temos aqui o funil analítico, utilizado para transferência de líquidos de um recipiente para o outro, e também processos de filtrações simples. Temos o funil de Buchner, né, que é um funil, né, um material feito de porcelana, que contém poros para abrigar o papel filtro, e ele é utilizado muito no processo de filtração a vácuo, em conjunto com outra vidraria específica, que é o quitaçato. Os quitaçatos, né, são esses frascos apresentados aqui embaixo, né, são frascos resistentes e utilizados para recolher o filtrado em processos de filtração a vácuo. Nós podemos identificar que eles possuem uma saída lateral aqui, né, que é onde a mangueira da bomba de vácuo ela é conectada, exatamente para fazer vácuo aqui no interior desse recipiente, facilitando assim e acelerando o processo de filtração. Bom, o próximo item são os balões volumétricos, né, que são utilizados principalmente para preparar soluções com concentrações precisas. Outro item, né, são as provetas, que podem ser de vidro ou de plástico e apresentam tamanhos variados, e a principal função dessa vidraria é medir volumes de líquidos. Próximo item, né, é a piceta, que é um frasco plástico para armazenar água destilada. Bom, na sequência, temos os frascos para reagentes, podem ser de vidro ou de plástico, podem ter gargalo estreito, né, se for para armazenar um líquido, ou um gargalo mais largo, se for para armazenar um material sólido.
eles podem ainda ser transparentes ou de cor âmbar, né, sendo que este último ele é utilizado quando eu tenho ali reagentes que podem sofrer alterações devido à presença da luz. Bom, ou por equipamento, né, ou vidraria, né, presente em laboratórios, é o almofariz e o pichilo, que é utilizado para auxiliar na maceração de substâncias sólidas. Nós temos também a cápsula de porcelana, que servem para aquecer e evaporar substâncias, né, sendo muito utilizados em análises gravimétricas de material, determinação de teor de cinza de substâncias inorgânicas, né. Temos também, né, bastões de vidro, que possuem tamanhos diferentes e sua funcionalidade está relacionada principalmente na agitação de soluções, para promover a dissolução do soluto no solvente, e também serve como um auxílio na hora de fazer a transferência de líquidos de um frasco para outro. Temos também as espátulas, que podem ser de tamanhos e formatos variados, em geral são usados para retirar substâncias sólidas, né, dos seus frascos de armazenamento. Temos também as pinças, né, que são utilizadas para segurar vidrarias que estão quentes. Temos também a manta aquecedora, que é um equipamento eletrônico destinado ao aquecimento de balões de fundo redondo, muito utilizado durante o processo de destilação. Temos também bico de Bunsen, que trata-se de um queimador destinado ao aquecimento de substâncias químicas. Temos o suporte universal, né, que é uma haste de ferro ou de madeira, onde se prendem as garras que vão sustentar vidrarias, especificamente buretas, funil de analítico, né, durante processos de filtração. Tá? Então, a gente utiliza essas hastes universais também como apoio. Bom, outra vidraria muito importante, né, presente nos laboratórios, é a nossa bureta, né, que é destinado às medidas precisas de volumes durante o processo de titulação. Temos as pipetas graduadas e volumétricas, também é outra vidraria utilizada para transvasar líquidos com volumes conhecidos, né. A pipeta graduada, ela apresenta uma escala numérica, que pode ser usada para medir frações do volume total. Já a volumétrica, ela apresenta uma única marcação, então só é possível trabalhar com um único volume específico, tá? Isso vai depender da capacidade dessa pipeta. Temos também os pipetadores, que podem ser automáticos ou manuais, né, e ficam acoplados às pipetas e utilizam no processo de sucção e dispensa dos líquidos. Temos a centrífuga, né, que também é outro dispositivo eletrônico que serve para separar líquidos e sólidos de amostras contidas em tubos de ensaios de forma rápida. E temos a estufa, né, que a sua principal função é na secagem de vidrarias e de substâncias químicas. Bom, pessoal, então, as principais vidrarias e equipamentos presentes em um laboratório de ciências, né, e suas funcionalidades, são esses os principais que eu gostaria de conversar com vocês. Quando acessarem a cartilha, né, do curso, vocês vão ver que lá vão ser apresentados outros equipamentos, né, com as suas funcionalidades, mas eu procurei trazer aqueles principais, tá? Bom, e então, já que conversamos, né, sobre os equipamentos e vidrarias, nós vamos tratar agora da parte sobre armazenamento, né, dos reagentes químicos, né? De modo geral, manuseio e estocagem correta de reagentes químicos podem ocasionar acidentes graves e, por este motivo, algumas regras devem ser cumpridas à risca. De modo geral, os produtos químicos não devem ser estocados por ordem alfabética, e sim a partir dos seus grupos de compatibilidade. E é o que nós vamos, né, discutir nos próximos slides, tá? Antes de passar para o próximo slide, gostaria só de chamar a atenção de vocês
para essas duas figuras, que ilustram um pouco esse processo de armazenamento. Percebam, né, nessa primeira foto, que embaixo eu tenho os frascos maiores, que contêm volumes maiores, e por isso vão ser mais pesados. E à medida que esse tamanho vai diminuindo, né, o reagente vai ocupando prateleiras em posições maiores, né, posições mais altas, né. Além disso, né, esses reagentes também eles vão ser agrupados, né, a partir de classes específicas, né, a partir de certos comportamentos, características próprias, são utilizados aí nesse armazenamento e estocagem, tá? Bom, o que nós temos que, de modo geral, seguir? Ácidos vão ser guardados em armários exclusivamente para ácidos, salvo algumas pouquíssimas exceções. Metais reativos devem ser armazenados em armário próprio para inflamáveis. Substâncias carcinogênicas e altamente tóxicas devem ser estocadas em armários isolados e ventilados. Reagentes inorgânicos, inflamáveis e orgânicos devem ficar separados em armários para inflamáveis. Agentes oxidantes não devem ser colocados juntos com materiais combustíveis, para evitar, né, situações de incêndio, de explosão. Substâncias venenosas e inflamáveis devem ficar em armários isolados, sendo que prateleiras baixas devem ser utilizadas para guardar éteres e cetonas, as intermediárias para guardar hidrocarbonetos, ésteres e etc., e nas prateleiras mais altas para guardar álcoois e glicóis. Se tivermos, né, frascos e galões contendo os produtos químicos pesados, estes devem ficar em prateleiras inferiores. Ácidos e bases devem ser dispostos de acordo com a força relativa, sendo que os mais fortes devem ficar em prateleiras baixas e os mais fracos nas prateleiras de cima. E substâncias incompatíveis com a água devem ser armazenados longe das tubulações de saídas de água, tá? Então, essas são as orientações, né, e os critérios básicos que devemos seguir na hora de fazer a organização dos nossos almoxarifados em um laboratório de ciências, tá bom, pessoal? Bom, peço, né, que vocês façam a leitura da cartilha do curso, façam a leitura dos materiais complementares, assistam os vídeos indicados e resolvam a atividade avaliativa referente à nossa primeira semana de curso, tá? Bons estudos a todos e todas, e até a nossa próxima videoaula. Valeu, gente, abraço.